No Brasil, o tema guerra fiscal desperta interesse, assumindo importância crescente, principalmente quando o assunto gira em torno de benefícios a empresas e concorrência entre estados. As consequências situam-se entre a qualidade do serviço público e a queda da eficiência e da capacidade do Estado em dinamizar sua economia. Nesse aspecto, e pensando em Constituição Federal, o Estado pode concordar em não aceitar determinada lei em seu território? Para falar sobre o tema guerra fiscal, o programa Questão de Justiça recebe o advogado Tássio Lacerda Gama, que é doutor em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, autor de diversas obras jurídicas e é membro do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários. Como vai, doutor? Tudo bem? Tudo ótimo, Walter. Leopoldo, como vai? Tudo bem? E doutor Leopoldo. E lembrando que o doutor Tássio já esteve aqui no começo do Questão de Justiça na Rede Brasil, né? Voltando a casa. E representa um dos escritórios mais conceituados em direito tributário. Que é, agora vamos Carvalho. E traz hoje a plateia também, que tem um filho dele que está aqui na nossa plateia. É verdade. Qual é o nome dele? João. João. Bom, bem-vindo, João. Bom, vamos lá. Doutor Leopoldo, esse sistema de guerra fiscal, Tássio, entre estados é uma coisa que desperta muito interesse na população, né? Eu queria que o senhor esclarecesse um pouquinho o que é isso. Tá. A grande questão da guerra fiscal é uma disputa legítima que não é nova. A questão não é nova, o assunto remete desde sempre. Se você tem um Estado que está interessado em ter investimentos, é natural que esse Estado busque conceder condições mais favoráveis para a obtenção desse investimento. O que há de novo nessa discussão? O nome guerra fiscal é um nome criado por ser mais fácil e ele reflete justamente o quê? Quando um Estado busca oferecer condições e, em meio a esse oferecimento de condições, ele cria condições tributárias mais vantajosas. Isso, do ponto de vista econômico, é muito positivo. Por que é muito positivo? Porque facilita a descentralização de riqueza, facilita que regiões que não tinham indústria, que não tinham uma prestação de serviço adequada, acabem atraindo empresas. Mas o que acaba acontecendo? Do ponto de vista jurídico, muitas vezes o Estado, para conseguir atrair empresas, concede benefícios fiscais ilícitos, ou seja, dá uma vantagem que não poderia dar. E, com isso, cria uma situação ilegítima de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Essa é a grande questão que está em jogo. Isso não acontece só no plano dos estados. Os países buscam atrair investimento. Então, nós podemos observar entre países, entre estados e entre municípios a disputa pela atração de empresas que produzam riqueza. Eu posso completar, porque eu vinha no carro escutando, doutor, que determinados estados hoje da federação teve uma crescente na economia de mais de 300%. Isso. Aí o jornalista atribui essa demanda à implantação de indústrias, mas inclusive ao incentivo fiscal do Estado. Bom, sim. Resumindo a história, acho que era Roraima e tinha alguma coisa perto do Amazonas ainda, dita parte do Amazonas. Isso não é uma coisa meio ilusória quando você cria um estímulo desse tipo de pesquisa? O Estado cresceu X%, não sai de uma área e entra na outra efetivamente, doutor? Olha, é justamente o que isso deixa muito evidente. A falta de um planejamento central para o desenvolvimento do Brasil como um todo. Tá? Isso deixa muito evidente a nossa carência. Não é à toa que hoje existe no Senado Federal uma comissão que acabou de ser criada por representantes notáveis da sociedade, como o professor Paulo de Barros Carvalho, Ives Gandra da Silva Martins, mas também Adib Jatene, o nosso ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, Nelson Jobim e várias outras pessoas de destaque participam de uma comissão hoje no Senado Federal rediscutindo a nossa federação. Ou seja, esse pacto entre município, Estado e União Federal, como ele deve ser conduzido para que a gente não tenha um Estado em guerra com outro Estado, criando processos, criando instabilidade, gerando circunstâncias onde se pode quebrar empresas, demitir pessoas, reduzir riqueza. Isso acontece por quê? Porque existe uma disputa ilegítima por atração de investimentos, pela concessão de benefícios e existe também a reação, em muitas circunstâncias, também ilegítima. Aí é que está. Para se defender, praticam-se também muitas inconstitucionalidades. É isso que a gente tem que deixar de fazer. Agora, nessa busca por investimentos, eu fico pensando no empresário.
empresário quer montar a sua empresa, desenvolver o seu projeto no país. E aí como é que fica? Quer dizer, ele vai procurar hoje centrar e buscar a implementação do seu projeto, da sua empresa, aonde o benefício é maior? Mais ou menos. O que acontecia no passado? Você olhava e a questão era mais simples. Os governos foram se sofisticando, entendeu? E hoje em dia você tem algumas circunstâncias aí que exigem muita atenção do empresário. Primeiro, a gente está falando de uma coisa só, guerra fiscal. Guerra fiscal tem 3 discussões aí no meio. Primeiro, a chamada guerra dos portos, que é uma coisa onde você traz investimento de fora do Brasil para cá, mediante o pagamento ínfimo de tributos. Isso é muito danoso para a indústria nacional. Por quê? Porque a mercadoria que vem de outro país para cá, ela vem desonerada. Então, se você ainda não tributa ela quando ela chega no Brasil, o concorrente estrangeiro vai ter uma vantagem muito superior à produção nacional. Então, não vai fazer sentido você produzir no Brasil. É muito mais interessante você ir colocar uma fábrica na China e colocar a fábrica em um outro país que conceda condições favoráveis e que seja mais barato. Isso a gente não pode aceitar. Os Estados Unidos já passaram por isso e hoje começa lá nos Estados Unidos a ter uma reação do próprio governo americano para fortalecer a indústria nacional. Mas a indústria, vejam bem, não de um estado específico, a indústria das regiões industrializadas. Então, o que no passado, nos últimos 10 anos, aconteceu nos Estados Unidos, de a indústria americana migrar para virar indústria chinesa, hoje em dia tem retornado. Não é mais tão barato produzir na China. Mas o que acontece no Brasil hoje é que muitos setores vêm sofrendo uma concorrência desleal. Muitas vezes o empresário, ele trabalha muito com a realidade matemática. Ele não pode optar por patriotismo ou por gosto, por estar num lugar, só pena ele quebrar. Setores da nossa indústria, como a indústria calçadista no sul do Brasil, sofreu muito com o calçado chinês. E isso não é uma discussão contra a China, eu tenho um respeito muito grande por tudo que a China está fazendo, mas é apenas para a gente entender como a guerra fiscal pode ser nociva, mas como ela pode ser favorável. Doutor, posso perguntar, isso fica na cabeça do cidadão, ele, por exemplo, você não aliar tantos impostos, implica especificamente na qualidade do produto hoje? Porque quando o senhor fala em produto chinês, sempre fica aquela dúvida, mas precisa ver a qualidade. Isso funciona mesmo ou não? É uma realidade? O Japão passou pelo mesmo problema na década de 70. Hoje em dia ninguém tem dúvida da qualidade do produto japonês. A China produziu produtos que deixavam a qualidade dela de lado há um tempo atrás. Falava-se a mesma coisa do carro coreano. Olha o sucesso do carro coreano aí. Sim. Todo mundo usando carro coreano, gostando, com design, com preço muito mais vantajoso do que concorrentes em outras áreas. O produto chinês, em muitas áreas, eles têm uma capacidade de produção que sequer vai ser igualada pela brasileira jamais. Porque eles têm um regime mais barato, tributos mais baratos, uma capacidade de alocação de recursos humanos extraordinária pela população e pelo investimento pesado que eles fizeram nos últimos 40 anos em educação. Então, existem certos produtos que só vão ser produzidos na China. Contra isso é difícil até a gente lutar, mas eu não veria de maneira nenhuma o produto chinês como um produto de baixa qualidade. Num setor ou no outro, até sim, mas no geral, boa parte do que se produz no mundo hoje é na China. Agora, pensando em país e Estado, até que ponto esse Estado pode intervir no domínio econômico? Olha, tecnicamente, o que é intervir? Você vai entrar numa área que não é sua. Há uma ideia de que o Estado entraria no domínio econômico. O Estado não pode intervir. Essa é uma lógica que funciona do ponto de vista econômico. Do ponto de vista jurídico, o que o Estado faz? Aquilo que está na Constituição. O Estado desempenha aquilo que a Constituição diz para ele fazer. Então, o Estado pode editar leis para criar planos, como a gente teve nos últimos 15 anos, Plano Real, Plano Cruzado, Plano Bresser. O Estado pode fiscalizar o exercício de direitos econômicos, como a gente teve no passado a SUNAB, que fiscalizava se os preços estavam devidamente congelados ou não. Hoje em dia a gente tem o CAD, que é um órgão que cuida justamente para saber se há ou não risco de diminuir a livre concorrência no país. Então o Estado pode desempenhar muitas competências. Do ponto de vista da guerra fiscal, o Estado, mas em especial a União, que não tem se metido satisfatoriamente na questão, ela não tem buscado exercer o papel que ela pode exercer no tema da guerra fiscal de maneira satisfatória. Acho que a guerra fiscal, em especial a guerra entre Estados, demanda uma participação ativa da União. Para a União, hoje, o que existe na federação é o melhor dos mundos.
ela arrecada satisfatoriamente bem, tem um dos sistemas de arrecadação mais eficientes do mundo, tem tecnologia, tem um sistema tributário que a gente vive escutando recorde de arrecadação. Ela não quer mexer em nada. Só que ela precisa fazer alguma coisa para que a relação dos estados entre si melhorem. Doutor, a gente é cansado de ver, viu, doutor Leopoldo? É assim, o governo federal agora baixou a alíquota dos eletrodomésticos. Quer dizer, pensando no que o senhor está me falando, e não pensando em estados, isso é benefício para a população ou não? Porque existia algum tipo de troca para que isso acontecesse. O que fica a impressão, muitas vezes, que parece que já podiam ter feito isso e nunca fizeram. A gente fica meio com cara de palhaço nessa situação, né? Por que já não baixou para poder estimular a economia? Por que só aparece isso nessa situação? São duas perguntinhas embutidas aí para o senhor. Olha, essa é uma questão bastante curiosa. Então, a gente parte de um ponto de partida, que é o seguinte: o sistema tributário brasileiro funciona bem porque ele arrecada bem. A gente sempre pensa no sistema tributário brasileiro como a gente paga mais do que a gente deveria. Eu digo para vocês, se a gente pagasse metade do que a gente paga, a gente ainda assim reclamaria. O que não quer dizer que a gente deva se conformar, não é isso. Estou dizendo que é natural falar mal de tributos. Então, historicamente, todas as principais revoluções do mundo aconteceram por conta de tributo, inclusive no Brasil. Tá? Então, assim, tributo é uma coisa que normalmente a gente não gosta. Agora, do ponto de vista de política fiscal, existe uma razão de ser para que essas reduções não sejam permanentes. A razão de ser é a seguinte: se você dá um desconto permanente, aquilo deixa de ser um estímulo à compra e passa a ser incorporado como preço e vira realidade normal. Então, a ideia de uma promoção na consciência das pessoas faz com que ela compre mais, é justamente o que o governo quer, acelerar a economia. Eu acho que a pergunta que a gente pode fazer é por que isso é feito no IPI e por que isso não é feito no PIS e na COFINS, por exemplo. Entendeu? Essa é a grande questão. Eu acho que o que precisa ser feito é conceder em tributos que sejam apenas do interesse da União. Quando ela reduz o IPI, ela está reduzindo também o dinheiro que caberia aos estados e aos municípios, ao passo que o PIS e COFINS é só dela. Entendeu? Então, existe uma série de consequências orçamentárias que o grande público deveria buscar saber. Entendeu? Isso faz parte da cidadania do indivíduo. Conhecer o que é feito com o dinheiro dele, conhecer o que está sendo feito. Acho que tem um minuto. Tem um minuto. Acho que eu vou pular para o intervalo. Tá. Depois eu já passo para o doutor Leopoldo para ele começar a abrir o outro bloco com a pergunta dele. Pode ser, doutor? Seu comandante aqui. Então, questão de justiça vai para um rápido intervalo e volta já já. O programa Questão de Justiça, né, tem a honra hoje de receber o doutor Tássio Lacerda Gama, que está aqui com competência tributária, fundamentos para uma teoria da nulidade. É isso, doutor? Que editora que é? Editora Noesis. É uma editora nova que tem publicado títulos interessantes, feito um trabalho muito importante na área do direito tributário e da teoria geral do direito. Nas principais livrarias, então. Eu não vou falar o nome das livrarias, é o país todo, né? Tem no Brasil todo. E tem no site na internet também. E os seus alunos da PUC agradecem, né? Isso. Olha, eu queria fazer algumas perguntas, doutor, com relação à questão do veículo, incentivo do Collor, tá? Mas vou deixar um pouquinho para frente e vou passar para o doutor Leopoldo. No programa passado, até um convidado, ele falava sobre Constituição, cidadania. Bom, falamos de Estado. O Anis Kfouri também. Anis Kfouri. Agora, pensando em Estado, eu queria saber o seguinte. Aliás, isso é uma discussão, acho que até ocorre academicamente e o cidadão tem dúvidas. Até que ponto o Estado pode permitir ou não permitir determinada lei em seu território? Parece uma pergunta básica, mas vai de encontro com aquela questão de glosar ou não unilateralmente créditos tributários. A possibilidade. Olha, esse é talvez o principal tema da atualidade em matéria tributária. O principal problema que os estados enfrentam. O que aconteceu? Durante um determinado tempo, o Supremo não deu a resposta que os estados esperavam para o tema da concessão ilegítima de benefícios fiscais. O Supremo até julga de maneira coerente, mas não é rápido, pelo menos não é na velocidade que os estados que se sentiam prejudicados agiam. O que aconteceu é que os estados começaram a ir e dizer o seguinte:
eu não aceito crédito que vem de um ou de outro estado que concedeu o benefício fiscal ilegítimo. Esse ato, que foi um ato de reação, é um ato que tem uma série de inconstitucionalidades. E é isso que o Supremo Tribunal Federal, em mais de uma decisão, e que o STJ, de maneira pacífica, já entendeu que não pode ser feito. O Estado de São Paulo, o Estado do Paraná, o Estado de Minas Gerais, os estados produtores que se sentiram prejudicados durante um determinado tempo, e alguns estados até já pararam, alguns estados em esfera administrativa até já disseram que isso não era possível. Entendeu? Começaram a fazer o quê? A mercadoria vinha de um outro local com um benefício e eles chegavam aqui e diziam, não aceito crédito, qual a diferença do ICMS? Se sentiam prejudicados e cobravam aqui dizendo o seguinte, aquela lei lá não foi editada de acordo com a Constituição da República, com a Lei Complementar 24 de 75, por conta disso eu não aceito crédito. A despeito de destacado na nota fiscal, a despeito de absolutamente irregular. Entendeu? Só era irregular porque ele tinha um benefício lá na origem, mas que não tinha sido julgado pelo Supremo. Com isso, o que de uma tacada só o Estado faz? Primeiro, considera inconstitucional a lei do Estado de origem sem que o Supremo tenha se metido nisso. Ou seja, isso é um exercício arbitrário das próprias razões. É o sujeito dizer, eu não preciso do Poder Judiciário para resolver meu problema, eu mesmo tomo conta. Entendeu? Então, ele abre mão do Poder Judiciário, ele julga a inconstitucionalidade de um benefício fiscal, ele cobra para si um ICMS que não é dele. Porque se esse benefício for considerado inconstitucional, ele é devido ao estado de origem. Ele não é devido ao ICMS ao estado de destino. Além disso, os autos de infração não eram provados. Como eles não tinham acesso à documentação do estado de origem, eles faziam uma suposição de que o que estava vindo de lá estava vindo beneficiado. Aí começam a entrar numa série de questões de técnica, entendeu? Jurídica, de uso e manipulação da prova dentro do processo, de compreensão da prova, para deixar muito evidente, já tem uma série de perícias contábeis. O Poder Judiciário tem se manifestado muito bem dentro dessa matéria. Entendeu? Assim, o Supremo Tribunal Federal, em umas 4 ou 5 oportunidades, o STJ, em umas 4 ou 5 oportunidades, glosa unilateral de crédito não pode ser feita. Alguns estados ainda mantêm, mas boa parte, e o que a gente tem notícia, conversando com empresários e com a própria administração pública, é que eles já estão chamando para negociar, para acabar com esse tipo de coisa. Entendeu? Isso aí foi um absurdo, porque envolve deixar de lado o Supremo, envolve julgar a constitucionalidade. Os estados estão proibidos por lei de julgar a inconstitucionalidade de um auto de infração da própria lei, mas pode julgar a inconstitucionalidade da lei de outro estado. Ou seja, e se devido, jamais vai ser devido ao estado de destino, vai ser sempre ao estado de origem de onde está vindo a mercadoria, porque foi lá que nos cobrou o tributo. Entendeu? Então, essa é uma discussão muito importante, que está bem evoluída e amadurecida no Supremo, e tem 2 linhas. Tem a parte jurídica, que foi essa que eu comentei, e tem a parte fática. Ou seja, o que é a parte fática para o pessoal que não lida nisso no dia a dia? É justamente mostrar se, no caso concreto, aquela cobrança do Estado está sendo feita de maneira correta ou não. Perícias contábeis estão sendo produzidas à vontade para se demonstrar que o Estado, quando faz violando a lei e faz violando as provas. Ele não prova o que ele está alegando. Então, essa é uma discussão que tende a finalizar. Tem uma outra discussão, isso é a discussão de glosa de crédito entre os estados. Há uma outra vertente, que é uma questão que decorre da tecnologia. O crescimento das empresas de compra coletiva tem gerado o seguinte problema. Um sujeito, na Paraíba, entra no site e compra via internet uma geladeira para ser entregue na Paraíba. Como ele não é contribuinte do ICMS, a regra estabelecida pelo nosso sistema é de que ele paga o ICMS no local onde ele comprou. Então, digamos que ele tenha comprado em Santa Catarina uma geladeira para entregar na Paraíba, 100% do ICMS devido é pago ao Estado de Santa Catarina. Só que esse montante é um montante crescente. Então, em muitas circunstâncias, o ICMS que seria devido na Paraíba, porque o indivíduo compraria numa loja da Paraíba, é comprado no outro estado e a Paraíba se sente prejudicada. Com redução. Os estados que se sentiram prejudicados editaram um protocolo chamado Protocolo 21, para que se cobrasse lá também. Ou seja, existe uma redução lícita, mas sem concordância entre ambos. Existe. Ou seja, não existe um entrelaçamento entre os estados que possa garantir uma implementação maior dessas... a grande questão é a seguinte, se é lícito ou não lícita a concessão do benefício, e você tem 2 problemas aí. O que é um benefício lícito? No ICMS, é aqueles em que os estados concordam.
Se os estados estão todos de acordo que você vai reduzir para a construção de um estádio para a Copa o seu ICMS sobre cimento, não tem problema nenhum. A grande questão é quando você concede um benefício, vem a mercadoria de um lugar para outro e você faz um transporte de mercadoria só para ter a vantagem. Isso é algo que não se pode aceitar. Agora, não se pode aceitar mais ainda que um Estado comece a litigar contra outro Estado, porque aí o que está em jogo é a nossa própria federação. E aí que eu digo que é um papel muito importante a ser desempenhado pela União, porque a União é o poder central, que vê de longe essa briga. O Estado que se sente prejudicado aqui quer dar o troco ali. E essa lógica de dar troco olho por olho é uma lógica que não leva a lugar nenhum. Por isso que é importante que a União estimule a construção de um novo pacto federativo acerca do ICMS. Só para vocês terem um dado histórico, o Brasil foi o segundo país do mundo a criar um tributo não cumulativo, ou seja, um tributo onde, numa operação, você compensa o que foi pago na operação anterior para evitar incidência em cascata e oneração artificial do preço dos produtos. É um negócio muito bom. Só que foi o primeiro país do mundo a conceder autonomia aos estados para editar a sua lei sobre esse tributo. Então, isso, de um lado, foi algo que permitiu a criação de um tributo muito eficaz do ponto de vista da arrecadação. Por outro lado, abriu espaço para que a gente tenha uma guerra, que, utilizando até de uma metáfora, é uma guerra de irmão contra irmão. Os estados têm que trabalhar em conjunto para que cada um, de acordo com sua vocação, produza a riqueza do todo. Essa coisa de um lugar se beneficiar em detrimento de outro gera o que a gente já viu, inchaço de cidades, problemas demográficos. Tributo, esse nome, Walter, não sei se você concorda com esse nome, tributo, gera calafrio para o brasileiro. Acho que culturalmente, falar de tributo. Nossa, o mundo inteiro. No mundo inteiro, é assim. Ninguém gosta de tributo, né? Essa questão da abertura na época do Collor, que eu ia falar para o senhor, e que realmente teve uma redução, trouxe essas empresas para cá, não terminou contribuindo naquela época, doutor, para poder a gente ter um mercado automobilístico melhor, né? Hoje em dia o produto automóvel no Brasil até exportou alguns modelos, né? Agora, em contrapartida, a gente tem produto na área de tecnologia, de medicina, né, que são feitas vacinas tal, fora do país, quer dizer, exporta nosso trabalho para lá, para um mercado mais acessível que os Estados Unidos, e também na área de tecnologia mesmo, a parte de bases de computador, tal, que eu acho que o Brasil hoje é uma das pontas, né? Como é que o senhor vê, então, por exemplo, essa empresa que sai daqui, vai trabalhar nos Estados Unidos, levando só brasileiro, para poder ter mais benefício, para poder gerar, por exemplo, essas questões médicas, né? Tem muita coisa, a gente vê muito em outros programas isso. E tem muita empresa indo para a China produzir lá, porque tem melhores condições. A China usa um pouquinho daquela questão, desculpa, professor, aquela questão da guerra alemã, né, que ela vai colocando um pouquinho em cada canto para produzir o produto, né? Isso, ela, na verdade, disfarça o que é chinês. Ela, o produto não efetivamente é chinês, mas ela coloca um estabelecimento no Vietnã para o produto ter cara de vietnamita e não chinês. Mas a China tem a peculiaridade, deixa eles lá. Vamos concentrar no nosso aqui. O que a gente acaba tendo? Eu vou falar de uma coisa que é decorrência de guerra fiscal também, que está no dia a dia de todo mundo. E comprar produtos nos Estados Unidos. Calça, roupa, camisa. Não sei se vocês sabem, e é um escândalo que isso aconteça, porque, embora nós sejamos a sexta economia do mundo, nossa população não é equanimemente beneficiada por essa riqueza. E o que acontece aí? O brasileiro hoje é o segundo turista que mais gasta nos Estados Unidos. Nossa. Isso decorre do quê? Da desproporção de preço. E aí, na questão da desproporção do preço, os Estados Unidos normalmente é 20%, 30% do que se paga no Brasil por um terno, uma camisa, uma calça, um relógio. Isso não se deve só a tributo. Isso deve a uma cultura de lucros muito grande. A gente ouve sempre na que o sistema tributário brasileiro é responsável pela não competição do nosso sistema. Falso. Talvez o sistema tributário seja responsável por um pedaço, mas está longe de ser. Existem estudos recentes demonstrando que o preço do carro no Brasil é algo absurdo. Entendeu? Um carro que se cobra R$400 mil no Brasil, um carro de luxo, é um carro que se cobra $57 mil nos Estados Unidos. Isso que espanta muito. Então, assim, o cidadão ele está assistindo, ele fica assim, bom, que eu faço? Mais um tributo. Não, quando chega janeiro inteiro, ele faz mais um tributo para pagar. Já o empresário fala, seu trabalho certinho, hein? É difícil, tem que tomar fôlego para a empresa trabalhar certo. A grande questão é que o que os Estados Unidos fez, assim, lá tem também incidência tributária alta, pode ser até proporcionalmente mais reduzida que aqui, mas eles têm escala. Colocar a questão no tributo apenas é ignorar a questão da nossa quantidade de lucro.
As empresas no Brasil querem lucros maiores. O Estado brasileiro não pode ser um parceiro que aumente o lucro das empresas no lugar de criar escala, no lugar de criar massa que vá consumir mais. Entendeu? A gente tem outros problemas. Teve recentemente um artigo do professor Sacha Calmon Navarro Coelho mostrando que é uma falácia essa questão de você dizer nós pagamos muito mais do que a gente deve, não só por tributo. A gente paga mais do que a gente deve porque a gente não tem estrada, transportar aqui é mais caro, porque a gente não consegue produzir para uma população tão grande quanto a gente poderia, porque a gente não tem trem para levar nossos produtos de maneira mais barata, porque a segurança é complicada. Então, assim, a gente tem outros problemas estruturais a tomar conta. O tributário é apenas um deles. Agora, o que é uma lástima é que se criem barreiras tributárias e nós pagaremos por isso na OMC. O grande problema do aumento de redução, no aumento do IPI para carros importados, não está no cumprimento da anterioridade. A decisão do Supremo foi uma decisão paliativa. Nós pagaremos por isso na OMC. Nós estamos há muitos anos discutindo as barreiras tarifárias que os países ricos criam contra a nossa agricultura, que é a melhor agricultura do mundo. Agora, em um momento, para espanto das nações civilizadas do Ocidente inteiro e mesmo de vários países do Oriente, a gente aumenta em 30%, criando uma barreira à importação dos nossos produtos. Isso aí foi um ato que me parece dever ser repensado por um governo que tem acertado tanto. Entendeu? O governo tem feito um grande papel, sou um grande admirador do atual governo, mas as medidas protecionistas que aposto que aquilo ali não foi tomado de maneira simples, entendeu? É sempre um lobby muito pesado, é sempre um lobby muito grande para se aumentar a venda de carro. Existiu um medo muito grande do carro chinês, um medo muito grande do carro coreano e tal, mas como é que vai se combater isso? Desenvolvendo tecnologia ou criando barreira à importação? A barreira à importação fez com que o Brasil tivesse muitos anos de atraso em relação à informática. A gente vai manter essa política? Eu acho que a sociedade brasileira precisa entender as consequências de cada um ato desse, entendeu? Assim, aumentar a tributação do carro importado é algo extremamente danoso à própria indústria. Bom, a gente está no final, doutor. Eu queria só pedir para o senhor deixar aí uma mensagem para o brasileiro que está vendo, que apesar, né, do Brasil ter, isso quando o estrangeiro vem, ele fala muito, ter toda essa riqueza natural, todo esse espaço, como é que o brasileiro pode enxergar essa questão, não só do tributo, mas pode se enxergar para frente? Ele tem como contribuir para que isso melhore? Seja numa votação... Uma luz para o empresário e para o cidadão. Para o final. Minha única coisa que eu posso dizer é busque esclarecimento, estude, compreenda, exerça a sua cidadania. Ligue para o deputado que você votou, ligue para o senador que você votou, mande carta, exerça o seu poder de cidadão. Compreenda o que está sendo feito com o seu dinheiro. A probabilidade de uma reforma tributária que diminua o que você está pagando é praticamente nula. Não se vai pagar menos tributo no Brasil e não se vai ter uma reforma tributária salvadora, milagrosa. As reformas tributárias são feitas pontualmente. No regime democrático, então, mexer em tributo é mexer em tributo de alguém. Ninguém quer perder tributo. Então, o que pode ser feito para o cidadão? Compreender, não pagar um centavo além do que deve, buscar aquilo que poderia buscar e muitas vezes as empresas não buscam. Tem muito benefício fiscal não sendo utilizado, tem lei do bem, tem REPs, tem uma série de vantagens tributárias e você às vezes tem 200, 300, 400 empresários que usam e todo mundo reclama. Então, antes de reclamar, vamos estudar, vamos organizar melhor o negócio para aproveitar do ponto de vista tributário a forma mais eficiente, entendeu? E não perca tempo esperando reforma tributária, diminuição de tributo. Isso não vai vir, não veio no passado, nem vai vir. É uma bandeira aí muito bonita de se falar, vamos diminuir tributo. O que pode ter sim é racionalização. Por exemplo, se aumenta a base do Simples para 8, 10 milhões, isso já vai ser uma grande reforma tributária. Professor, eu vou convidar o senhor a voltar de novo ao programa, que ele explicou de forma fácil. Algumas horas seria pouco para tanto conteúdo, né, Walter? Professor Tássio, obrigado. Obrigado ao filhão aí que está nos estúdios, João. Corintiano, né? Corintiano, né? Corintiano. São Paulino, isso. Que ótimo, né? E a questão de justiça, professor, vai ficando por aqui, né, com a sua participação do doutor Leopoldo. E volta na próxima semana, no domingo e na segunda-feira. Até lá.